Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos dando continuidade aqui à matéria de História do Cristianismo, nos nossos estudos em Teologia. E vamos abordar agora acerca do pentecostalismo, o início, desenvolvimento, a expansão, alguns problemas dentro do movimento pentecostal e figuras importantes, tá, ok, deste movimento, o movimento pentecostal. Primeiramente, eu vou comunicar a vocês um pouco do período que antecedeu. Então, inclusive na aula passada, quando a gente abordou acerca dos pós-reformados, como a aula se estendeu durante mais de 3 horas, quase chegando a 4 horas, eu preferi transferir uma parte do conteúdo para o início dessa, porque são períodos que vão se suceder, né? Então, o período dos pós-reformistas, né, os pietistas, os puritanos, os movimentos que dali se desenvolveram, até chegar ao movimento pentecostal. Então, eu acredito que vai ser muito proveitoso nós analisarmos, num primeiro momento, o desenvolvimento histórico, através daquele excelente material, né, que eu sempre faço referência aqui, que eu fiz a pesquisa e encontrei com todo um encadeamento histórico, né, dos eventos. Então, a gente vai aproveitar esse material para trazermos uma linha de desenvolvimento do movimento pietista, que se separa da Igreja Luterana Oficial, tá ok? O movimento puritano, que está também se comportando como um movimento inconformista em relação à Igreja Anglicana Oficial da Inglaterra, e os movimentos que daí se desenvolveram, as importantes personagens, né, que trabalharam e construíram, né, então a estrada, construíram a base para o surgimento do pentecostalismo, que é o nosso tema da atualidade, tá ok? Então vamos seguindo adiante aqui, temos alguns materiais para consultar. Eu quero aqui trazer, né, um enriquecimento de conteúdo através dos materiais Dicionário do Movimento Pentecostal, da editora CPAD, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de Champlin, volume 5, Teologia para Pentecostais, de Walter Brunelli, volume 4, para falar acerca de história do pentecostalismo. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus, para falar sobre o posicionamento oficial da Assembleia de Deus sobre o batismo no Espírito Santo, sobre as línguas estranhas. Também uma obra muito interessante que eu adquiri, chamada História da Pregação. Eu quero trazer aqui o volume 2, do Iluminismo aos Dias Atuais, um pouco acerca do método da pregação pentecostal, tá ok? E finalizar com o trabalho O Século do Espírito Santo. O Século do Espírito Santo, editora Vida, um pouco acerca também da cronologia desses eventos. Eles têm ali uma linha cronológica no final do livro muito legal. Eu quero contribuir com vocês através deste conteúdo. Então, primeiramente, o que diz aqui o nosso material de estudo, no título Origem e Desenvolvimento do Pentecostalismo. Olha só o que ele coloca aqui em relação a isso. Depois da Reforma, o movimento pentecostal tem sido considerado pela maioria dos estudiosos a maior revolução do cristianismo. Então, a gente vem analisando aí a história, né, do cristianismo. Nós vimos a igreja primitiva, nós vimos o grande sofrimento pelo qual passaram nossos irmãos durante os séculos de perseguição. Depois a ascensão de Constantino, mas com isso também a formação de um certo imperialismo cristão, né, apoiado aí pelo Estado. Isso cresceu, se desenvolveu, de fato conseguiu uma grande influência em todo o território europeu, mas com a destruição de muito da sua estrutura bíblica, né? Então ele perdeu muito de qualidade no sentido de uma instituição referencial do cristianismo, então perdeu muito, né, em relação a isso. Aí vem então a reforma, né, os pré-reformadores, os reformadores de fato, que conseguem então separar, né, um grande percentual de cristãos de dentro dessa estrutura autoritária do catolicismo. Só que eles também acabam com a confessionalização, tornando-se figuras também autoritárias, né? Então, congelando, estagnando, né, o movimento naquela fase em que eles desenvolveram aquelas doutrinas, né, aquilo se cristalizou e eles não permitiam, então, qualquer outra forma de expressão
que não concordasse com a sua teologia, que não concordasse com a sua confissão estabelecida. Então chega a fase do confessionalismo, e aí também tem a questão do governamentalismo, devido ao fato deles estarem trabalhando juntamente com o Estado. Então eles de fato aproveitavam-se da força do Estado para impor a fé da sua maneira, né, a partir da sua confissão. Então nós tivemos aí os luteranos na Alemanha, os calvinistas, principalmente em Genebra, mas influenciando em diversas outras regiões, por exemplo na Escócia, né, e os anglicanos na Inglaterra. E a partir de dentro desses reformados, né, essa situação convencionalista na qual eles estavam, surgiram então movimentos que queriam se separar e viver um cristianismo ao seu ponto de vista, um cristianismo autêntico que contrastava com aquelas práticas, né? Então eles queriam ser independentes daquela estrutura que havia se formado. E aí surge então o chamado denominacionalismo, né? Então vão as denominações se separar disso, não depender de relacionamento próximo com o Estado, não trabalhar em conjunto com o Estado, mas trabalhar dentro de seus próprios grupos. Surgem de dentro dessas igrejas oficiais. Com o passar do tempo passam a ter problemas, né, devido à discrepância na liturgia e à não aceitação de muitos daqueles dogmas que estavam estabelecidos, não respeito às hierarquias, né, que estavam administrando, né, essas igrejas oficiais. Então eles começam em alguns momentos a serem perseguidos, depois partem para outros lugares e vão então crescer, vão se fortalecer, né? Então surgem essas denominações que a gente vai analisar também, tá ok? Então temos aí todo esse desenvolvimento com esses períodos, a reforma, os pós-reformistas, os movimentos de missões, os grandes avivamentos, que a gente já analisou alguns deles. A gente terminou nossa análise com o grande avivamento de 1857, 1858. A gente viu que no primeiro momento esses grandes avivamentos estão ligados aos movimentos metodistas e calvinistas, são os principais atuantes aí nesses grandes avivamentos. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ver agora o surgimento de outros movimentos que participaram também. Os chamados Holiness, né? A gente já analisou um pouco deles. E vai ver também como eles vão se difundir, fundar novas igrejas e estabelecer, né, uma nova forma de liturgia. Né? Como isso vai ser muito importante para um fortalecimento da confissão cristã. Então as pessoas entendem que receberam uma segunda graça, primeira graça, a graça salvífica, e receberam uma segunda graça na qual elas são revestidas de poder, na qual elas têm uma nova alegria no Espírito Santo. E elas querem viver um cristianismo autêntico, elas querem confessar isso para todas as pessoas. Então o evangelismo é potencializado, e não apenas isso, elas querem levar esse evangelho às terras mais longínquas. Aí surge uma ala de pensamento pós-milenista que trabalham no sentido de cada vez mais expandir o reino de Deus, ganhando pessoas para Cristo, né, fazendo com que a igreja se expanda sobre a face da terra, incentivados pela ideia de que quanto mais sucesso eles tiverem nisso, mais próximo está o estabelecimento do reino de Deus na terra. Então são pós-milenistas, entendem que a igreja já está vivenciando aquilo que é uma promessa do milênio, que o milênio não é necessariamente 1000 anos cronológicos, mas é o período no qual Cristo está no céu e ele reina sobre a sua igreja que está na terra, estabelecendo o seu reino. Quando então esta obra for concluída, tá certo? Ou próximo da sua conclusão, ele virá, tá certo? E de fato estabelecerá seu governo aqui por meio da sua igreja. Então eles trabalhavam com este ímpeto de levar o reino de Deus aos lugares mais longínquos, para trazer cada vez mais perto esse grande dia no qual Cristo virá à terra e assumirá esse reino. Então são pós-milenistas, ou também surgirão a partir de John Nelson Darby, de Cyrus Scofield, os pré-milenistas, né, que acreditam que a obra do evangelismo tem que ser feita o quanto antes, o mais rápido possível, porque breve está o dia do arrebatamento. Então ocorrerá o grande arrebatamento da igreja, na qual aqueles que creem em Cristo serão então arrebatados, levados para ele. Aqui se estabelecerá os 7 anos, né, divididos em 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, o que será encerrado com a grande guerra do Armagedon, o estabelecimento do milênio literal de 1000 anos, ok? Então temos aí algumas perspectivas teológicas, escatológicas, né?
algumas perspectivas escatológicas que também se potencializam com esses movimentos e vão incentivar, né, a sua forma de atuação, sua forma de trabalhar. Vamos lá, então, dando continuidade aqui o que ele está explicando, o maior, aqui, pela maioria dos estudiosos, a maior revolução do cristianismo. Então, por isso que a gente passou esses contextos históricos, né? Mas isso não aconteceu de forma repentina e instantânea, por isso que a gente vai ver o desenvolvimento histórico até chegar, tá certo, na fase denominada de pentecostalismo. Isso não aconteceu de forma repentina e instantânea. Houve uma progressividade que vale a pena enfocar. Se o metodismo desbravou o caminho para a chegada do pentecostalismo, os movimentos de santidade pavimentaram esse caminho para que Charles Fox Parham o inaugurasse, a fim de que William Seymour entrasse nele, né, também tomasse participação. Antes do final do século XIX, os movimentos holiness de santidade estavam espalhados como uma espécie de ordem ou associações. Então, eles não eram necessariamente uma igreja destacada, mas eles eram um movimento que incentivava, impulsionava um novo comportamento dos cristãos dentro de suas igrejas. Então, eles permaneciam nas suas congregações, ou em algum momento, devido a algumas manifestações, eles discordavam, né, de algum comportamento daquela determinada igreja, aquela liturgia, né, aquele dogma. Então ele acabava partindo para uma outra que estivesse mais de acordo com o seu novo comportamento, de mais dinamismo, mais participação na vida da igreja, tá ok? Então esse movimento ele não tinha a intenção de tirar as pessoas de suas igrejas e formar uma mega igreja holiness, mas sim de ser um novo comportamento desses cristãos dentro de suas igrejas. E aí cria todo um âmbito aí de reavivamento, né, no qual eles vão trabalhar dentro das suas igrejas por esse reavivamento. Os movimentos de santidade, conforme eu falei, estavam espalhados como uma espécie de ordem ou associações dentro de diversas denominações. Só no final do século é que algumas dessas associações ganharam personalidade denominacional, como por exemplo a Igreja de Deus em Cristo, 1897, a Igreja Pentecostal Holiness, 1898, devido ao fato de esses movimentos holiness, tá ok? Então a gente tem todo o desenvolvimento aí. O metodismo, tá certo? O metodismo, me escapou o nome do personagem importantíssimo aí do metodismo. Deixa eu ver se me recordo rapidamente. John Wesley. Nossa, me deu um branco aqui em relação ao nome desse importante personagem, John Wesley. Então, temos aí o metodismo, que se destaca de dentro da igreja oficial anglicana, e com a migração para as colônias, né, britânicas na América, muitos desses inconformistas saem dali e partem então para a América para colonizar aquele país e poder viver a sua fé com liberdade. Então vão se formar as 13 colônias, em cada uma dessas colônias haverão alguns desses grupos, né, de pessoas que estão tentando viver a sua forma de espiritualidade, né, a sua forma de cristianismo, saindo de dentro então daquela igreja oficial. Então começam a surgir essas congregações, né, essas denominações em território norte-americano, e John Wesley, através do metodismo, foi uma figura muito unificadora dessas diversas congregações, denominações que estavam por essas 13 colônias. Não apenas isso, mas criou inclusive uma consciência de união entre essas colônias, atingindo até uma esfera política, porque esses cristãos presentes nessas colônias não se viam mais como colônias separatistas, né, como movimentos separados, mas começavam a ver sim uma integração entre elas para formar um grande país, tá ok? Claro que haverá uma distinção muito forte entre o norte, que é mais industrializado, mais citadino, e o sul, que é mais agrícola. Mas isso será superado depois, vão haver algumas guerras civis, né? Mas isso posteriormente será superado. Mas nós temos aí então metodismo, tá certo? Esse metodismo trabalhando nesse viés de avivamentos. Então nós temos aí uma intensividade na pregação, tá certo? No chamado à santificação,
no chamado ao arrependimento. Então nós temos aí uma consciência de santificação já criada e de avivamento, tá certo? De viver um cristianismo pleno, né? E de dentro, então, desta consciência criada já no primeiro momento pelo metodismo, surge, então, dentro das próprias igrejas, esses movimentos holiness, que é composto por cristãos que querem viver um cristianismo autêntico, e não um mero formalismo, né, como haviam caído muitos dessas igrejas, que chegaram, se desenvolveram, se firmaram ali, mas acabaram caindo num certo formalismo, né, apenas vivendo aquela rotina, né, aquele cristianismo rotineiro. Então, muitos que deram ouvidos à mensagem, tá certo, de conscientização, de viver um cristianismo pleno, uma comunhão intensa com Deus, começaram a praticar isso dentro das suas igrejas. Então, são os movimentos holiness presentes nas igrejas, nas denominações. Agora, com o advento do pentecostalismo, ok? Favorecido pela mentalidade criada já pelo o metodismo, né? Então, favorecido já pelo metodismo, e com forte atuação dos movimentos holiness. Então, as pessoas queriam viver uma vida espiritual mais intensa, né? Um cristianismo mais dinâmico, mais atuante. Quando surge o movimento, muitos se interessam. Até as críticas dos jornais acabavam servindo de forma indireta como propaganda, porque as pessoas viam aquela crítica pesada a esses movimentos, nas manifestações que aconteciam ali dentro daqueles movimentos, e queriam saber o que é aquilo. E dirigindo-se para lá, conseguiam se identificar rapidamente com o que estava acontecendo. De fato, aderiram àquele grande mover, né? Aquele grande mover do Espírito. E quando eles retornam para suas denominações e tentam implantar isso, muitas das vezes são rejeitados, muitas das vezes são expulsos de suas congregações, suas denominações. Então, o próximo passo será a formação de muitas igrejas pentecostais, com esse viés pentecostal, a partir desses integrantes holiness que tentaram implantar primeiro nas suas igrejas, sendo rejeitados, sendo expulsos e formando, então, essas novas igrejas. Como ele colocou aqui, até uma igreja de fato, igreja holiness, Pentecostal Holiness 1898, devido a esses grupos que se identificaram rapidamente com esse mover do Espírito, denominado pentecostalismo, tentaram levar para suas denominações, foram rejeitados e partiram então para uma iniciativa independente, formando então essas igrejas para vivenciar essa fé pentecostal, tá ok? Um pouco do que aconteceu com Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Quando chegaram dos Estados Unidos aqui para fazer missão, foram recepcionados primeiramente por um pastor da Igreja Batista, tentaram pregar, né, essa teologia, esse viés pentecostal ali entre os irmãos. Não foi bem visto, né, não foi recebido, essa mensagem não foi recebida. Eles foram então expulsos, e aqueles que aderiram a esse movimento também foram expulsos, formando a primeira igreja, né, formando aí a base, né, a primeira igreja que vai dar sequência como Assembleia de Deus, né, a missão de fé apostólica, que vai dar sequência como Assembleia de Deus. E aí você tem o pentecostalismo no Pará, Belém do Pará, e você tinha também já Luiz de Francescon trabalhando na região sudeste, tá ok? Sudeste, depois ele vai para o sul, depois vai para a Argentina. Então você tem um pentecostalismo lá no nordeste, um pentecostalismo aqui no sudeste, então surgindo aí, entrando para o território nacional. A gente vai ver isso quando a gente estudar especificamente igrejas nacionais, tá ok? Agora, como eu havia prometido, eu vou passar para vocês esse conteúdo, para a gente ter um encadeamento histórico. Então, começando aqui, o material do pastor André dos Santos Falcão Nascimento. Tá aí o blog, e-mail dele, tá ok? Para você consultar mais trabalhos dele, fazer um elogio. Então, temos aí religiosidade pós-guerra dos 30 anos. Religiosidade pós-guerra dos 30 anos, 1648. Movimento denominacionalista surge após ser declarada a paz e tolerância religiosa na maioria dos territórios europeus. Então começam a se destacar. Então é feita essa paz, com essa paz é formada essas igrejas nacionais. Essas igrejas nacionais elaboram suas confissões de fé. Essa elaboração produz então, né, esse congelamento, né, essa estagnação. Não se aceita uma outra forma, né, que contraste com aquela. Então, uma vez que é estabelecido, né, esse autoritarismo,
muitos movimentos não vão aceitar e vão começar a se destacar, entendendo que a reforma não estava plena, a reforma não estava completa. Havia muitas coisas ainda a serem mudadas na liturgia, tá certo? No comportamento das pessoas, na forma de pregação, na doutrina mesmo. Então, eles prosseguiram aí com esta reforma, né? A ortodoxia passou a ser a chave hermenêutica da interpretação e pregação da Bíblia, levando a um descasamento entre púlpitos e membresia, e um formalismo religioso. Então você tem essa ortodoxia, essas confissões, tá ok? Que ele diz aí vai determinar a hermenêutica vai ser praticada obedecendo-se então aquilo que já foi estipulado na confissão de fé. Então aí temos aí a ortodoxia, né? E aí você começa a criar um grupo de especialistas. Então são pregadores especialistas, são pastores especialistas com alta formação teológica, e você vê que a teologia, passado um tempo, vai começar a ser fortemente influenciada pelas linhas racionalistas, até iluministas que estão surgindo. Então você vai ter cada vez mais um abismo. Existe um abismo entre as lideranças dos teólogos e o povo de modo geral que não tem mais acesso, não tem oportunidades, não pode ir ao púlpito, não pode pregar com uma linguagem mais simples. Então você tem cada vez mais, né, esse congelamento, né, e esse distanciamento, esse abismo de relacionamento entre o púlpito e o povo, e a membresia. Duas reações surgiram: o racionalismo, desvalorização do extraordinário. Então desprezam totalmente o sobrenatural. Você tem aí essas correntes filosóficas, científicas, que vão adotar essa forma de pensar e desprezar tudo aquilo que for de cunho sobrenatural, espiritual. Espiritualismo, valorização do extraordinário. Você vai ter esses diversos movimentos que querem viver um contato maior com o sobrenatural, né? De fato creem nisso, querem viver isso de forma mais intensa, não encontram espaço para isso nas igrejas oficiais, não encontram momento para isso nas liturgias e começam a se reunir nas casas. Então eles vão para a igreja, né, pelo costume, né, manter ali aquela tradição, né, vão lá nos domingos, tal, mas tem lá suas reuniões na casa de irmão tal, na casa do irmão tal, alugam um salãozinho, reúne algumas pessoas, fazem umas orações, pregam de forma mais livre, impõem as mãos para curar, impõem as mãos para expulsar o demônio. No que isso começa a pegar, né, entre o povo, as pessoas começam a achar que é muito melhor estar nesses ambientes do que naquela igreja fria, oficial, congelada, né, que se tornaram essas igrejas reformadas nessa situação. A anglicana, tá certo, e a luterana. Então, com isso, esses movimentos se fortalecem cada vez mais e as pessoas começam a querer estar nesses movimentos e não naquela igreja oficial. Pietismo, os morávios, né, muito famosos aí pela dedicação do campo missionário. Metodismo, né, John Wesley. Avivamentos europeus pós-metodismo, movimento missionário, milenarismo e seitas religiosas. Ele vai discutir sobre isso. Predecessores espirituais do século XVI. Carlos Borromeu, cardeal e arcebispo de Milão. Inácio de Loyola, que aí é a contra-reforma, né, a reação católica, a reação agressiva, violenta, armada, né, uma milícia católica, formada aí por Inácio de Loyola. Teresa de Ávila, que é uma mulher mística espiritual. Francisco de Sales, e tem aí essa Introduction to a Devil Life, sei lá o que é isso. Francês, né? Parece francês. Pietismo, movimento fundado pelo pastor luterano Philipp Spener, 1685-1705, em Frankfurt, a partir de 1666. Temos aí início do pietismo, né? Começa agora, esses irmãos querem praticar a sua fé, e isso à parte, né, daquela igreja oficial. Eles frequentam a igreja oficial, mas tem esses encontros aí a partir, né, a partir da iniciativa do pastor luterano, luterano Philipp Spener, caracterizado por encontros de oração, estudos bíblicos práticos nas casas, tá? Collegia Pietatis, Colégio da Piedade. Pia Desidéria, 1665, apresenta as reuniões como um auxílio para o cultivo da piedade pessoal entre os luteranos. Spener também sugere a formação teórica e prática para futuros ministros com estágios. O cara começa a estruturar. Ele começa a estruturar uma outra igreja dentro daquela igreja, dentro da igreja luterana oficial, ligada ao Estado, imposta, com Pedro Batismo, com liturgia fechada, tá certo? Com confissão estabelecida,
catecismo maior, catecismo menor de Lutero e tudo mais. Então ele, a parte de tudo isso, ele no primeiro momento não quer destruir, não quer trazer abaixo esse movimento. Eles começam a se reunir aqui, porque falou, ó, aquilo ali é insuficiente, não é o que a gente precisa, não é o que a gente entende. Como viver uma vida cristã autêntica, tá certo? Como uma reforma plena, total. Então eles começam a se reunir, de fato se estruturar, tá certo? Dentro da igreja oficial. Spurgeon vai para Dresden em 1686 e posteriormente para Berlim em 1691, onde fica até a morte. Pietismo pós-Spurgeon. Pietismo floresce na Alemanha, Holanda e Escandinávia. O negócio começa a espalhar. Auguste Frank, um nome importante também, 1663, 1727. E amigos da Universidade de Leipzig iniciam um grupo para estudo da Bíblia. Pronto, então os caras se organizam, tá certo? De forma voluntária, não subsidiado pelo Estado nem pela igreja oficial, e vão fazer aquilo que eles entendem ser um bem espiritual para eles, um fortalecimento espiritual. Desses estudos começam a haver convites, desses convites, evangelismo, desse evangelismo, crescimento, desse crescimento, organização. Daqui a pouco, quando você vê, você tem uma denominação ali pronta. E aí os caras da igreja oficial dizem, não, a gente não manda sobre isso aí, a gente não tem autoridade lá, então vão querer proibir. O que vão querer proibir é o que eles espirram dali e tocam um barco, aí segue independentemente. Influenciado por Spurgeon, com visita a Dresden, consegue vaga de professor em Halle, me perdoe as pronúncias incorretas aí, viu? 1691, sendo essa universidade transformada no centro do pietismo, interessantíssimo. Como legado, ajuda a criação de uma escola elementar livre para crianças pobres. Olha a iniciativa dos caras. Eles geralmente tinham essa pegada muito humanista, não no sentido do movimento filosófico humanista, mas sim de ajudarem, tá certo? De trazerem assistência, lutarem por causas justas. Então eles se empenhavam muito nisso, enquanto aqueles líderes dessas igrejas oficiais geralmente não tinham muita participação nisso, eles ficavam tanto congelados naquela forma, né? Então eram muitas vezes teólogos de gabinete, que ficavam ali dentro, estudando, criticando, escrevendo, tal, mas não tinham envolvimento com a vida prática das pessoas. Um orfanato, além de influenciar a criação de um instituto bíblico em 1719 por um grande amigo para publicar e distribuir exemplares da Bíblia. Hoje a gente vê iniciativas dessas também e são muito interessantes que isso se multiplique cada vez mais. Irmãos se reunirem, formarem uma iniciativa própria e partirem para cima para fazer a obra de Deus. Para fazer doações, para fazer caridade, até para construir orfanatos, asilos. Seria muito interessante que isso, na atualidade, se desenvolvesse cada vez mais, que isso de fato se expandisse, como foi a ideia de muitos desses movimentos no início. Pietismo, característica, estudo e discussão da Bíblia de forma prática, buscando sua solução diária. Reuniões de oração nas casas, Espírito Santo como iluminador da Bíblia. Boas obras são expressões da verdadeira religião. Esforço missionário com trabalhos pioneiros na África, América, Ásia. Os caras que foram para cima, que começaram a preencher essa lacuna de missões, como eu li na aula passada, pós-reformistas, que as igrejas oficiais não tinham interesse missionário, como foi criticado naquele livro Teologia das Missões, porque estava muito entrelaçado a questão da igreja oficial que fazia o serviço religioso para aquele Estado. E aquele Estado não tinha interesse com cidadãos que não eram de sua comarca, que não pagavam imposto para eles. Então, por que o Estado iria subsidiar trabalhos para cidadãos de outros governos? Eles não tinham essa visão, não tinham esse interesse. E a igreja estava fazendo seu papel ali na sua região, então falou, é suficiente. O que estamos fazendo aqui está bom. As pessoas de lá se virem lá. Como Zwinglio mesmo, que entendia que o trabalho missionário é responsabilidade do indivíduo e não da instituição. Que os irmãos que tinham que se virar, que quem tivesse chamada missionária, parta então para a missão, vá fazer. Mas a igreja não precisaria se envolver nisso. E aí nós temos uma visão muito distorcida, né, que foi somente com o passar do tempo e com o surgimento destes grupos dentro dessas igrejas oficiais, com um interesse, com uma chamada missionária, evangelística, tá certo? Com uma chamada de prática de vida cristã, eles então partiram por conta, tá ok? Fazendo suas associações e indo em busca dessas almas aí. Então partiu desses grupos. Negligência da doutrina leva alguns pietistas a adotarem o idealismo de Kant. Aí nós temos
a aproximação com uma filosofia que não foi muito boa, né, para eles, essa aproximação com Kant.